paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, estamos de volta aqui neste canal, Arauto da Palavra de Deus. Estamos aqui para falar com você mais uma vez da Palavra de Deus. Nós estamos com um assunto muito importante, mas vamos orar, depois a gente entra nesse assunto. Querido Deus, eterno Pai, obrigado, meu Pai querido, a todos que assistirem, ouvirem, meu Deus, compartilharem e divulgarem a mensagem da Tua Palavra através desse canal. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu Te louvo e Te agradeço por, através desse canal, meu Pai, eu adentrar o lar das pessoas, levando a Tua Palavra, levando o conhecimento da Tua Palavra, para que as famílias, Pai, para que as pessoas que se interessarem pela Tua Palavra possam ser edificados, meu Deus, possam ser orientados, Pai querido, e se tornem sábios, Pai querido, a fim, meu Deus, de passarem para outros a mensagem que tem o poder do Teu Evangelho, meu Deus. Eu peço a Tua bênção, Pai, a Tua graça e a Tua proteção sobre todos, meu Deus, que assistir, que divulgar e compartilhar esta palavra, Pai. Eu Te peço em nome de Jesus e Te agradeço, que vive e reina para sempre. Amém. Pois muito bem, nós vamos falar sobre um assunto importante, é um estudo que eu quero fazer com vocês. Ele vai ser em vários vídeos, né? Porque é um estudo extenso e tem que ser bem detalhado, bem explicado. Nós vamos estudar sobre um livro que até então, para muitas pessoas é um mistério, né? Para muitas pessoas tem medo do Apocalipse, né? Quando se ouve falar do Apocalipse, as pessoas ficam confusas, né? Ficam com medo, ficam cheios de dúvidas, cheios de perguntas, cheios de indagações em suas mentes para entender o Apocalipse. Mas para entender o Apocalipse, primeiro nós precisamos conhecer o princípio da palavra de Deus, né? Nós precisamos conhecer a base, né? A base da palavra de Deus, para que possamos chegar até o livro do Apocalipse. Então será vários vídeos, começamos hoje com esse estudo, e eu quero ler com você na palavra de Deus, por que é importante conhecer o fundamento da palavra de Deus, para que você venha entender o livro do Apocalipse, tá bom? O livro do Apocalipse é cheio de simbologia, cheio de mistérios, né? Cheio de partes figurativas, mas que não é difícil de se entender. É um livro bastante contido, bastante fechado. Mas se você abrir o seu coração, se você abrir a sua mente e pedir para Deus que você quer entender assim como eu entendi, Deus também se revelará para você através do livro do Apocalipse, tá bem? Vamos ler a Bíblia, que está aqui no capítulo de número 28 do livro do profeta Isaías, e versículo 10, que diz assim: porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Então, para estudar a Bíblia é assim, nós temos que entender que é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. E os judeus, desde que nasciam seus filhos, desde criança, eles já ensinavam a palavra de Deus, ou seja, o Torá, que é a Bíblia judaica, eles já ensinavam aos seus filhos. Assim que eles começavam a entender o sentido das coisas, eles começavam a ensinar a Bíblia, a palavra de Deus aos seus filhos. E eu quero estudar com você o Apocalipse, mas para estudar nós vamos entender que a Bíblia ela foi subdividida em 5 partes. A Bíblia é subdividida em 5 partes. A primeira parte é história, a segunda, poesia, a terceira, profecia, que é que nós vamos estudar, a quarta, evangelhos, e a quinta, cartas ou epístolas paulíneas. Pois muito bem, a gente, para entender melhor, nós temos que entender que a parte histórica da Bíblia, ela começa em Gênesis, que é o livro da criação, né? E vai até Atos dos Apóstolos, incluindo
o Gênesis, né, que é os 5 livros aí, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que são os 5 primeiros da Bíblia, livros históricos, né, incluindo os livros dos Crônicas e livro dos Reis, né, que é a parte histórica, e incluindo o livro de Atos, que se encontra no Novo Testamento das Escrituras Sagradas. O livro de Atos também é um livro histórico, né? Ali conta a história e os atos dos apóstolos, né? Atos não é uma pessoa, atos são feitos, né, que os apóstolos realizaram no período aí pós ressurreição de Jesus Cristo. Então o livro de Atos dos Apóstolos também é um livro histórico. Poesia, né? Então os livros históricos são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, incluindo Atos lá que eu acabei de falar, que está no Novo Testamento. Os livros, e tem se dividir também em poesia. Os livros poéticos, quais são os livros poéticos? Jó, Salmos, Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Esses são os livros Jó, Salmos, Cantares, Provérbios e Eclesiastes. São os livros poéticos, né? São os livros que falam de esperança, falam de alegria, falam de... que levanta, né? São livros que nos coloca para cima. Toda a Bíblia nos coloca para cima, mas esses livros poéticos, né? Eles nos alegram o coração, né? Quando a poesia mais linda que tem no Salmo é o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Né? A poesia maravilhosa, a poesia mais linda está no Salmo 23. Profecia. Profecia inclui o livro de Daniel, né? E o livro do Apocalipse. Esses 2 livros são os livros mais complexos que tem na Bíblia para se entender. É sobre justamente a parte profética da Bíblia que nós vamos estudar aqui no próximo vídeo, né? E evangelhos. Os evangelhos, né? A maioria já sabe que os evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Esses 4 livros, eles narram a história da vida, ministério, né? Morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos livros históricos, vamos voltar um pouco atrás, nos livros históricos, deixa eu colocar meu óculos, nos livros históricos, né, narra o acontecimento, né? Por que vamos estudar o Apocalipse? Foi lá no Gênesis que aconteceu a queda, né? Foi lá no Gênesis que aconteceu o início para se estudar o Apocalipse, aconteceu lá em Gênesis. Então nós temos que entender o seguinte, que nos livros históricos, 90% entende-se como se lê, nos livros históricos. E 10% entende-se como uma linguagem simbólica e profética, nos livros históricos. Nos livros poéticos, 85% entende como se lê e 15% também numa linguagem simbólica e figurativa. Na profecia, presta bem atenção, nos livros proféticos, que é o livro de Daniel e de Apocalipse, 95% não se entende como se lê, entendeu? Nos livros históricos, a maior porcentagem você entende como se lê, nos poéticos, né? Mas no livro de Apocalipse, no livro de Daniel, 95% não se entende como se lê, entendeu? E 5% entende-se como simbologia figurativa e ilustrativa, tá bom? Nos livros, deixa eu ver aqui. Nos evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, nos evangelhos, 85% entende-se como se lê e 15% são parábolas de Jesus, ou seja, comparações, né, que Jesus fazia, que Jesus falava ao povo e aos seus discípulos
quando estava aqui na terra. E nas cartas, que são as epístolas, né, que começa em Romanos e vai até o livro de Judas, que não é Judas Iscariote, aquele que traiu Jesus, não é aquele Judas, é Judas apóstolo, é um outro Judas. As cartas começam no livro de Romanos e vai até Judas. Esses livros são livros chamados livros doutrinários, que ensina a doutrina santa, né, a doutrina cristã para a igreja daquela época, e algumas igrejas pentecostais, e até mesmo que não sejam pentecostais, adotam as cartas de Paulo, de Pedro, de João e de Tiago, adotam para ensinar a igreja no dia de hoje. Então tá aí. Vamos falar sobre a história, né? A história, ou melhor, vamos falar sobre o Apocalipse. Por que o Apocalipse é um livro complexo para muitas pessoas? Porque muitas pessoas não querem estudar a Bíblia como ela é, né? Eu já disse em algum vídeo anterior, eu disse para você que a palavra de Deus, ela é a boca de Deus, a boca do próprio Deus falando conosco. Quando você chega à Bíblia com o seu conceito já formado, Deus não se revela para você, porque existe o arbítrio, o livre-arbítrio que Deus dá. Mas quando você chega com o coração sedento, com a alma sedenta, com vontade de aprender a palavra de Deus, então Deus se revela para você. Porque Jesus falou para os discípulos que nós, né, somos bem-aventurados, porque Deus não revelou essa palavra aos sábios, né, aos sábios grandes e entendidos, mas Deus revelou a nós pequeninos. Então, para se conhecer a palavra de Deus, para se entender a palavra de Deus, tem que chegar a ela com o coração aberto, né? Com o coração sedento, com a mente sedenta para aprender, com inteira certeza de fé, para que Deus revele para você a profundidade que é nessa palavra. Assim como Deus revelou para tantos pregadores, para tantos estudiosos da palavra de Deus, como Deus tem me revelado alguma coisa que eu quero passar para você do livro de Apocalipse, assim Deus revela para você também, tá bom? Então eu espero você no próximo vídeo, tá? Nós vamos estudar o livro do Apocalipse. Você vai entender aquelas ilustrações, aquelas partes que enche de dúvida a sua cabeça, enche de dúvida, né? Você fica sem uma resposta, mas junto comigo aqui, né? Deus vai nos ajudar, Deus vai cada vez mais nos revelar a sua palavra, Deus irá nos ajudar e nós vamos entender e vamos estudar junto o livro do Apocalipse. Eu espero você no próximo vídeo e que Deus abençoe grandemente a sua vida, Deus abençoe grandemente a sua família, tá bom? Eu vou orar por você agora. Querido Deus e eterno Pai, eu fiz aqui uma introdução da sua palavra, meu Deus, e eu peço, meu Deus, que todos que compartilharem, que ouvirem, que divulgarem esse vídeo, sejam alcançados, sejam abençoados e protegidos pela sua misericórdia, pela sua graça, meu Deus. Pai, que eles se interessem, meu Pai, que os inscritos nesse canal, Pai, que as pessoas que divulgam, que assistem, Pai, que compartilham esse canal, eles se interessem em entrar, meu Deus, comigo, nesse estudo maravilhoso que é o estudo do Apocalipse, Pai. Eu peço a tua bênção, eu peço que o Senhor abra o entendimento, que o Senhor abra a mente, que o Senhor dê sabedoria, Pai, para que todos que vierem assistir os vídeos seguintes que virão, Pai, sejam alcançados, Pai, e possam ter um grande aprendizado da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.